O processo contra a chapa Dilma Temer, que ainda está em curso, pode tirar o atual presidente do cargo, caso ele seja de fato condenado. E o PSDB, que hoje faz parte da base aliada do governo, se opôs ao documento enviado ao TSE pelo próprio presidente do partido, Aécio Neves. A ação foi apresentada pelo PSDB em 2014 e pedia que, caso a chapa Dilma Temer fosse cassada, o tribunal empossasse os senadores tucanos Aécio Neves e Aloísio Nunes Ferreira, que perderam o pleito nas urnas daquele ano. Nessa mesma ação, o tribunal descobriu irregularidades em todas as campanhas que concorriam à presidência, não só na chapa Dilma Temer, mas na campanha da candidata Marina Silva e também na campanha do próprio Aécio Neves. Mas em maio do ano passado, quando o presidente Michel Temer assumiu o cargo de Dilma Rousseff, enquanto ela era julgada no processo de impeachment, o PSDB declarou apoio à gestão Temer e passou a fazer parte da base aliada do governo quando o PMDBista assumiu a presidência da República. E agora que o processo contra a chapa Dilma Temer ainda está em curso e pode tirar o atual presidente do cargo, caso ele seja de fato condenado, o PSDB declarou ao Tribunal Superior Eleitoral que não viu indícios de irregularidades eleitorais cometidas pelo presidente Temer, mas que há comprovação evidente da participação da ex-presidente Dilma Rousseff em atos ilícitos de campanha. O partido, que é presidido pelo senador mineiro Aécio Neves, se opôs ao documento enviado por ele mesmo ao TSE. Nas alegações finais, a legenda isenta Temer da responsabilidade, mas afirma que houve dinheiro desviado, principalmente da Petrobras. Acompanhe outras notícias regionais aqui no Plantão da Redação. O processo da Confab injeta 34 milhões na economia de Pindamonhangaba. O pagamento está sendo feito na Caixa Econômica Federal, na Praça da Cascata, das 9 às 16 horas. Um calendário foi organizado por ordem alfabética. Das 820 pessoas, 240 não foram receber o valor. O prazo legal que o sindicato tem obrigação de cumprir é maior, é até o dia 30 de abril. A Secretaria Estadual de Saúde informa que não procede a informação de fechamento do hemonúcleo de Taubaté. A unidade funcionará parcialmente durante 90 dias. Até as novas instalações ficarem prontas, a região será abastecida diariamente com bolsas de sangue que chegarão de outros hemonúcleos, como Unicamp, USP Ribeirão Preto e USP São Paulo. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. Estamos falando hoje sobre 31 de março, revolução ou golpe a 1º de abril. Estamos recebendo aqui o professor Moacir Santos, ele é doutor em História, atua na Unital, Universidade de Taubaté, e está avaliando conosco essa situação, porque tem gente que está querendo a volta dos militares, tem gente que acha que foi um retrocesso. E você de casa vai tirar suas conclusões, né? Foi um momento difícil do ponto de vista de liberdade. Eu me recordo que em agosto, na Rádio Nacional, agosto de 69, nós recebemos um comunicado, primeiro do coronel Lair, que era assessor do presidente Costa Silva, dizendo que ele havia morrido. Depois uma nota proibindo falar sobre a situação de saúde do presidente Costa Silva, que ficou hibernando, ou já estava morto e foi embalsamado, não sei, desde agosto de 69 até o dia 18 de dezembro, que eu me lembro bem porque era o dia do meu aniversário. Ele foi sepultado no dia seguinte, no dia 19. E muitas outras coisas, né? Os artistas tendo que camuflar nome para poder passar música na censura. Julinho da Adelaide, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Era do Chico Buarque, o nosso presidente Geisel. Tudo isso, né, tem que ser lembrado para as pessoas, né? Porque ficar sem liberdade não é bom, não. Pode até o pessoal avaliar que o correio funcionava melhor, que não tinha
tanta lambança, que os presidentes militares, isso está circulando na internet, não sou eu que estou falando, não. Todos morreram pobres, todos morreram sem passar aí grandes fortunas, ou até não ter conta na Suíça, mas tudo isso tem que ser avaliado, penso eu. Tem que ser avaliado criticamente e com muito cuidado. Primeiro porque os saudosistas ou viúvas da ditadura criam uma mistificação, né? Essa ideia, por exemplo, de afirmar que os presidentes, ou melhor, os ditadores, morreram pobres, não corresponde à verdade, exatamente porque usufruíam dos benefícios da carreira militar, das pensões militares, e afirmar também que foi um período com menor nível de corrupção não corresponde à verdade, exatamente porque, na época, qualquer tipo de investigação ao Estado era bastante reprimida, a circulação da informação era reprimida, a imprensa era reprimida e censurada, e qualquer tipo de denúncia ela passava primeiro pelo crivo dos órgãos de Estado. Então, evidentemente, uma sociedade mais opaca, uma ditadura sem acesso à informação, o nível de corrupção provavelmente é maior numa sociedade onde pelo menos há a possibilidade de falar sobre o assunto, de realizar denúncias, de fazer o debate sobre a corrupção. Só um parênteses, professor. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro havia um telefone de 4 números. Quando esse telefone tocava, a gente tremia. Censura federal. Está proibido falar sobre isso que ele está falando aí, é pura verdade. Aconteceu. Não estou aqui querendo dourar a pílula, estou apenas restituindo a verdade. Hoje eu sou anistiado político em função de uma crônica que escrevi na Rádio Nacional sobre a primeira greve de ônibus que teve no Rio de Janeiro. E perdi o emprego, fui perseguido e tal, e hoje o governo brasileiro, num processo de anistia, me pediu desculpas. Desculpa não tira a dor. A gente ficou muito tempo aí sem coisa nenhuma. Pois é, então temos muitos jornalistas, atores, compositores, enfim, pessoas que contribuem com a nossa história e com a nossa cultura que experimentaram esse processo de repressão exatamente porque qualquer assunto que a ditadura entendesse que pudesse ser uma forma de crítica, obviamente era reprimido. Agora, acho que é interessante também fazer um corte no seguinte aspecto. O que se reprimia em relação aos meios de comunicação era o produto, ou seja, programas ou músicas, mas é importante lembrar que grandes veículos de comunicação, grandes empresas de comunicação apoiaram o golpe. Sem o apoio, sem uma campanha de difamação que foi feita em relação ao governo Goulart, a resistência ao golpe seria maior. Então, é importante pontuar isso. Muitas vezes, as grandes empresas de comunicação lembram da repressão e da censura que determinados programas ou jornalistas receberam. Sim, é fato, mas as empresas elas apoiaram o golpe desde o início. Muitas depois se manifestaram arrependidas de ter embarcado nessa aventura, mas é fato. E a gente tem também que lembrar situações que ficaram meio esquisitas, meio mal resolvidas nessa história toda, como, por exemplo, essa história de ter se tentado fazer aqui um parlamentarismo, né, meio cabuloso para dar o poder ao Jango. O Marechal Lott teve que intervir, o general da legalidade, como era chamado, né, para o Jango poder assumir. E depois tiraram o Jango, restituíram a República, o presidencialismo, mas acabaram caçando o Jango definitivamente. Sim, na verdade o João Goulart ele sofria resistência não só por parte dos militares, mas por parte de uma elite socioeconômica que há no país. E para aqueles que não conhecem, é importante lembrar que a eleição para presidente e vice ocorria de modo separado. Não se votava numa chapa, mas se votava num candidato a presidente em outro a vice. O Jango foi vice-presidente eleito, não foi chapa não, ele foi eleito. Sim, diferente de hoje, em que o vice ele vai a reboque, carona, né? Vai de carona, o Jango foi eleito. Mas o presidente Jânio Quadros renunciou e, é claro, constitucionalmente ele tem o direito de assumir. E é uma situação que me parece uma jabuticaba. Fora do país, assumiu o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara na época, né? E houve resistência até para o desembarque dele. Sim, aqui. É uma verdadeira jabuticaba, porque como o presidente renunciou, evidentemente o vice deveria assumir. E, no entanto, pelo vice ser João Goulart, e havia uma resistência por ele ter uma aproximação muito maior dos movimentos sociais, especialmente dos trabalhadores, ser um político nacionalista e ser o herdeiro Getúlio Vargas,
especialmente no momento em que o Getúlio Vargas ele mudou o seu posicionamento político para se tornar mais um representante das massas dos trabalhadores. Evidentemente, isso levou a uma resistência e essa jabuticaba que foi um parlamentarismo enfiado goela abaixo da população, tanto é que quando ele consegue articular o plebiscito para se saber se vai haver manutenção ou não do parlamentarismo, João Goulart vence de lavada. E é interessante porque muitos dizem que o golpe teve sucesso porque João Goulart não tinha popularidade. O presidencialismo, a volta do presidencialismo mostra o contrário e pesquisas feitas pelo Ibope que foram censuradas na época e agora posteriormente divulgadas mostram que João Goulart, na verdade, era muito popular entre a população. Professor, nós temos ainda mais um minutinho. Eu queria que o senhor nos falasse a respeito da reação dos alunos em classe quando esse assunto é proposto em sala de aula. Revolução de 31 de março ou golpe de 1º de abril? O que eu percebo é que há uma forte curiosidade e interesse pelo assunto. É um assunto ainda bastante atual, exatamente porque mobiliza paixões, mobiliza o interesse das pessoas em saber o porquê o país viveu 21 anos de exceção e principalmente se situações análogas àquele momento se repetem hoje. A gente pode dizer que a desigualdade social no Brasil ela cresceu com a ditadura militar e hoje ela volta a crescer exatamente no momento em que a sociedade está polarizada e que muitos entendem que a volta da ditadura seria uma maneira de resolver essas questões, quando na verdade quem faz a crítica às questões atuais simplesmente não teria liberdade de fazê-lo no momento de ditadura. Então há um interesse forte dos jovens hoje por esse assunto. No momento em que essa data fica bem latente, a gente precisa recordar também pessoas que resistiram a esse momento, como o estudante Edson no calabouço, que morreu numa data também importante como essa, né? E a gente que acompanhou isso tudo, eu posso dizer que fui testemunho ocular da história. Nesta edição você viu que mutirão de paternidade ajuda pessoas a regularizarem documentos de identidade. Presidente Temer pode perder o mandato. Já estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. E viu também que ainda milhões de crianças trabalham de forma irregular aqui no Brasil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.